Como estamos? Vamos lá, temos 30 minutos, correto? Para a gente conversar um pouquinho de uma novidade, tá? E eu estou aqui, mas antes eu gostaria de me apresentar, tá? Meu nome é Ítalo Martins, sou CEO e fundador da FIBO, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a novidade que a gente está trazendo aqui. Mas eu sou médico, sou cardiologista, fiz aqui doutorado aqui no INCOR, mas durante a minha vida toda eu fui muito operadora de planos de saúde. Fiz a parte assistencial também, como médico, cardiologista, mas operadora de planos de saúde. E aí veio a pandemia em 2020 e transformou a minha vida e a gente começou a trabalhar no que aconteceu e no que se transformou aqui a FIBO. E a gente vai conversar um pouquinho lá na frente. E o que é a FIBO? Na verdade é o primeiro marketplace de benefícios de saúde e bem-estar. E aí a gente está falando do primeiro marketplace multiproduto do mundo. Não tem nenhum marketplace que envolva todos os produtos de saúde, desde planos de saúde até saúde corporativa, estética e tudo mais. E a gente vai passar aqui para vocês um pouco do impacto que isso causa. Só que antes, e aí eu acho que é o fundamento aqui da nossa conversa, eu queria apresentar quem está aqui com a gente. Ou seja, dentro da FIBO tem várias pessoas, vários fundos, empresas que acreditaram na gente, como XP, como o pessoal da Vivo, como o pessoal do Einstein, através do fundo de investimento da Vox, como a Álvares e Marçal, que é uma grande consultoria global, exatamente por esse poder transformador de um marketplace que pode causar na saúde, já que a gente não tem, certo? E para isso, eu vou chamar aqui o meu amigo Milton, porque a gente tem que conversar sobre benefício e nada melhor do que passar aqui para o Milton. Milton, por favor, se apresente e assuma aqui a posição para nos apresentar e falar um pouquinho sobre benefício. Muito boa tarde a todos. Privilégio poder estar aqui no nosso querido, estimado Guaraná, numa edição que é tão histórica e que de histórica vai se fazendo emblemática, especialmente quando a gente trata assuntos como esse e particularmente envolvendo aqui um amigo que eu sempre queria com um produto que eu sempre desejava. Então, para mim está bem fácil nesta tarde rever alguns amigos queridos, alguns alunos que eu já reprovei no passado recente e alguns amigos aqui de Goiás, do nosso estado. Como CEO da Avante, gostaria de me apresentar e mais do que me apresentar, é certo que a minha vontade nessa tarde é favorecer um produto que marca aquilo que a gente sempre buscou encontrar no cenário nacional. E eu, como CEO da Avante, presidente da BRH Goiás, estive recentemente em Londres para fazer uma visita de qualidade sobre um grande evento. Foi quando conheci o Ítalo e de verdade, assim podendo dizer, né, Ítalo, uma amizade, acho que eu estou querendo que vire uma sociedade, na verdade. Acho que é isso que eu queria dizer para ele. E no meio de tudo isso, é certo que é uma sociedade acertada, na vontade que a gente consiga fazer do benefício uma marca muito representativa na vida do profissional de uma empresa. Eu acho que a gente precisa começar a dizer, especialmente valorizar, menos a gestão de benefício e mais a gestão do beneficiário. Essa marca, para mim, ela é substancial e eu acho que o marketplace vai ser uma vigorosa maneira de estabelecer esse ideal. Quantas não foram as vezes no meu passado de absurdos gloriosos que a gente trouxe nas empresas uma ação de benefícios, muito mais voltadas na política de RH do que nas pessoas que estavam dentro da empresa, né? Por isso a gente tem marcado uma ideia vigorosa no Brasil, nas empresas que a gente atua, e a Avante é especialista nacional em remuneração estratégica, e tratando da remuneração, da minha vontade, pelos nossos trabalhos ensaiados em todo o Brasil, 3 marcas em benefícios para mim são fundamentais. E antes de benefícios, Ítalo, eu gosto sempre de valorizar, e acho que a vida vai nos ensinando, que remuneração sempre é uma queixa, mas nem sempre é um problema, concordam? Remuneração sempre é uma queixa, mas nem sempre é um problema. Nós temos uma outra marca que a vida vai nos ensinando, que a remuneração numa empresa, ela tem uma marca muito voltada ao ideal fundamental de que a gente considera a remuneração como um mal-estar comparativo. Não é o que eu ganho que me incomoda, é o que eu ganho comparado com o outro. Já viram isso? Não é assim que a gente sente, não é, Luana? E nesse caso, ganhando muito menos que você, digas de passagem. E a terceira marca, brincando e falando sério, é exatamente o que aqui a gente quer considerar. Quando a gente fala de remuneração, seja ela direta, seja ela indireta, a gente está tratando de não o quanto eu ganho, mas o quanto eu valho. Eu acho que esse ponto ele faz o grande elemento para a nossa conversa. O ideal de uma remuneração, ele toca no ideal de valência. E quando a gente fala de valência,
ao quanto eu valho, aquilo que eu valorizo, o que é da minha identidade, o que é a marca ideal dos meus benefícios, né? A vontade de fazer uma contraprestação de qualidade subjetiva, o que hoje se anuncia como benefícios flexíveis, recompensas indiretas, a gente vem então para abraçar marcas e causas como a FIBO muito bem anuncia. Se a gente considera, né, eu sou escritor, pesquisador, amanhã eu convido os amigos aí para o lançamento do nosso novo livro, a gente fala bastante da Web 3.0, da empresa 4.0, mas é absolutamente irrenunciável pensar e falar cada vez mais da sociedade 5.0, nas suas marcas ideais, vitais e anunciadas recentemente para a consideração de que quando a gente fala da nova sociedade, a sociedade que está diante de nós, dentro de uma organização sobretudo, a gente vem falando que o work is not a place, trabalho não é mais um lugar. Existe uma outra marca muito representativa e essa também faz efeito especial no que a gente quer ouvir com o Ítalo agora. A lógica dos equilíbrios de vida pessoal e profissional. Tá? Então, a sociedade 5.0, ela representa esse vigor cada vez menos negociado e cada vez mais desejado dos equilíbrios de vida pessoal e profissional. Nesse sentido, quando a gente fala de benefícios, a jornada que para vocês é tão clara, tão natural de se pensar, eu não sei se nas empresas de fato a gente realiza gestão de benefícios. Eu acho que a gente faz ação de benefícios, né? Se a gente vai considerar as nossas empresas e o que pedem acerca desse tema, via de regra, ao menos na minha experiência, a gente encontra benefícios como sendo uma ação organizacional e não uma gestão. Tá? Quando a gente fala de gestão, alguns elementos soam como vitais. E aí eu entendo que o Marketplace vai fazer um grande abraço sobre essa história. Eu sempre trabalhei com políticas de RH e benefício sempre foi marcado como ideal de OQTO. Conhecem tecnicamente o OQTO em benefícios? Não, é o que tem no orçamento. É assim ou não é assim? Nas empresas que eu trabalho, visito ou frequento, benefício é o que tem no orçamento. E não raro, pela minha experiência, né, convidando todos à reflexão, quando a gente fala de benefício, em que medida a gente faz o olhar para o colaborador verdadeiramente, o que ele deseja, o que ele anseia, o que ele gosta, o que ele valoriza? Quando a gente fala de benefícios, alguns elementos teórico-técnicos para embasar a marca do que o Ítalo vem falar, 2 elementos são fundamentais: mútua responsabilidade, o que cabe à empresa e o que cabe ao colaborador, e o retorno do investimento. O que a empresa, o que a organização, o que a entidade ganha quando ela concede o benefício. E, eventualmente, a gente não se coloca diante desse olhar, dessa marca e da geração dessa política. E, normalmente, a gente suscita na empresa brasileira a legitimação de 3 benefícios ideais. Benefício de uma natureza assistencial, benefício de uma ordem recreativa e os benefícios de natureza supletiva. Então, quando a gente vem para as organizações, e agora a gente com vocês reflete sobre o tema, o ideal, ao menos na minha visão, é que a gente consiga jogar ofertas de qualidade, jogos de boa reciprocidade naquilo que é assistência à saúde física e mental do colaborador e os seus, benefícios de uma natureza recreativa, pelo tanto que a gente trabalha o que vem em troca, descanso, folga, lazer, espaços de descanso, e um terceiro elemento que são os benefícios de natureza supletiva. Sabem bem o que são benefícios de natureza supletiva? Não raro, quando a gente visita as empresas, esse benefício não é concedido. São os apoios ao trabalho. Estacionamento da empresa, notebook, celular corporativo, elementos que vão dar o apoio e uma vazão a um trabalho de melhor qualidade. Modernamente, abrindo espaço para as falas do Ito, que certamente é o que eu, juntamente com vocês, vim fazer aqui, a gente tem trabalhado muito as políticas de gestão às pessoas. E aí a gente convoca vocês para reflexão, então, de que passa a ser muito menos uma gestão de benefício, Ítalo, e muito mais uma gestão ao beneficiário. E aí uma pergunta para mim, ela é tão simples quanto importante: quem é o seu colaborador? E, eventualmente, a gente concede benefícios sem essa marca, sem esse olhar, sem essa identificação de qualidade sobre quem é o meu colaborador, o que ele gosta, o que ele valoriza. A gente sempre recomenda a criação de censos demográficos. Vocês já fizeram um censo demográfico? 92% das empresas que a gente trabalha, visita ou frequenta, e anualmente, Ítalo, a gente faz pesquisas de benefício, 665 empresas pesquisadas, 92% delas não sabiam ou nunca usaram um censo demográfico. Quem é o seu colaborador? Homem, mulher, casado, solteiro, transgênero? Até o signo eu pergunto. Pessoal, sabe para quê? Nunca usei para nada não, mas eu pergunto. Eu considero o censo demográfico um olhar de qualidade sobre a gestão ao beneficiário.
Se a sociedade nos convida e nos convoca a um olhar de equilíbrio de vida pessoal e profissional, quantas não foram as vezes no meu passado de absurdos gloriosos que eu fiz a gestão de benefícios à minha vontade e ao nosso orçamento. Quando a gente faz essa transmutação de olhar, a gente trabalha censos demográficos. 92% das empresas no Brasil, Ítalo, não analisa o colaborador que está diante de nós. Nesse sentido, a gestão ela é muito mais voltada para o RH no que deseja do que para o colaborador no que ele almeja. Um segundo elemento que para mim também é substancial é o sabe, utiliza e gosta. Olha que perguntas de natureza simples. Na sua empresa, o colaborador sabe os benefícios que tem? Ele utiliza os benefícios que tem e ele gosta? Essa marca representa, então, a lógica da gestão de benefícios. 44% das 665 empresas que a gente trabalhou em 2013 não dispunham de sabe, utiliza e gosta. E um terceiro elemento fundamental da gestão de benefícios é a usabilidade dos dados para a gente conseguir chegar às informações de qualidade. De algum modo, a gente faz a ação de oferta de benefícios. É claro que é um esforço de reflexão nessa tarde. Da minha experiência, a gente traz a empresa a um valor de benefício como o mercado oferta e menos uma valência ao colaborador pelo que ele almeja, pelo que ele deseja. E esses elementos, para mim, são tratados como vitais. E talvez por essa razão, a gente se encontra com as novas naturezas de benefícios. Quando a gente fala sobre Beneflex e todas as críticas sobre aquilo que hoje se concede nos benefícios de uma natureza flexível, aproveitando as marcas da legislação, né, naquilo que ela ainda concede sem grande regulação. Um segundo elemento fundamental, os multibenefícios. E aí estava eu em Londres, no frio, quase como daqui, me encontro com o Ito e ele traz a nós o ideal do marketplace. De algum modo, para marcar a minha fala com absoluto respeito e a nossa amizade que se fez por lá, e é o que a FIBO vem estabelecendo no Brasil, a gente encontra, enfim, a possibilidade que o colaborador encontre aquilo que é dele, a vontade, a identidade e, sobretudo, especialmente, um olhar para uma grande consideração e cadeias de benefícios assistenciais, recreativos e supletivos. Então, eu considero, para minha fala finalizar e depois com vocês aqui dialogar, a ideia fundamental de que a gestão precisa ser, na sociedade 5.0, nas empresas que a gente representa, uma gestão ao beneficiário. É muito diferente da ação ou da gestão de benefícios. E de verdade, sobre esse ideal, é o que a gente acaba encontrando na FIBO, e eu acho que eu vim aqui mesmo foi para escutar a FIBO, né? Nesse ideal, para poder terminar, se a gente considera, Ítalo, as lógicas do salário emocional, né, dos ganhos para além do ganho financeiro direto, envolvendo autonomia, desenvolvimento pessoal e profissional, tem uma marca que é vital, os equilíbrios de vida pessoal e profissional. E quando eu encontro uma tecnologia, assim como a gente tem encontrado, mas uma tecnologia ao alcance da nossa identidade, de fato, verdadeiramente, eu acho que eu estou merecendo essa sociedade. Brincando e falando sério, no prazer de conhecê-los, eu também estou aqui para poder conhecer, maravilhar e principalmente me encontrar com um colaborador que não tem que ser único, ele é plural, ele é indivisível, ele tem naturezas muito próprias e próximas. E quando a FIBO se apresenta ao mercado nacional com essa política e com esse ideal, poxa vida, eu acho que ela faz o bem que a gente sempre desejava. Estou deixando aqui o meu contato e também os 65 maiores benefícios que a gente encontrou nas empresas do Brasil. Seguro PET, auxílio PET, sabe aqueles benefícios que a gente não ganha? Sabe aqueles que a gente desejava, mas não ganha? Estão aí na listagem da Avante, que em certa medida é um estímulo que eu sempre desejava e que agora a gente encontra com a FIBO, Ítalo. Boa. Obrigado, Milton. Muito bom. A conversa lá de Londres é verdade, viu? Então, e eu vou trazer aqui uns pontos que é para, eu acho que mais importante que vocês estarem aqui ouvindo sobre a FIBO e tudo mais, aí você pode ir lá no... Mas é saber do que é que a gente está impactando em relação ao Vale Saúde. Isso é coisa nova, isso é coisa que você vai conversar com um colega de vocês e ele não vai saber o que é, né? E o que é que vem agora? Quando a gente fala de disrupção, vamos lá, saúde em termos de benefício, disrupção, teve benefício flexível, lá no passado, década de 60, 70, dependendo do país, teve o Vale Alimentação, certo? Mas modificação, benefício flexível foi o mais recente, mas realmente mudança, quando a gente fala de disrupção, é aquilo que realmente muda. Tem que romper com o processo atual, concordam? Senão, é mais do mesmo, é digitalização. Vocês concordam que a nossa vida, no bolso de vocês, tem tudo menos saúde?
Não vale o aplicativo da operadora, é a mesma coisa que ter o aplicativo do hotel, você só serve para ela. Mas você consegue comprar tudo menos saúde. E aí eu falo saúde lato sensu. E quando a gente fala de saúde lato sensu, a gente está falando de benefício. Concorda que você falou? É um dos principais, é o principal motivo, é o principal benefício. E para gerenciar benefício exige demais de vocês. Inclusive é complexo, caro, sem previsão orçamentária, porque dá o que está aí no orçamento. Concordam? É desse jeito, é o que dá. E plano de saúde, a gente sabe quanto está gastando esse ano e não sabe quanto é que está gastando no ano que vem. Concordam? Eu fui dando de operadora. Não dava para prever o reajuste do ano que vem. E quando você não prevê o reajuste, você tende a ser até mais restrito em termos de orçamento. Porque você tem que dar uma folga, porque não sabe quanto é que vai ser esse aumento. E aí todas as complexidades que tem de gerenciar, que vocês sabem melhor do que eu. E como é que é hoje? Você contrata um plano de saúde, um odontológico, vale alimentação, Beneflex, aí um quer um plano de pet para quem não tem filho e outro... E cada um é uma cotação, uma contratação, uma implantação, uma movimentação cadastral e faturamento. Aí você fala assim, não, mas tem algumas saídas que são integrações, todas fragmentadas, são alguns prestadores, você não consegue colocar todo mundo e dar uma fluidez na frente do cliente. Vocês têm que contratar um a um antes de integrar. E isso continua não sendo fluido, continua sendo como os incas faziam, né? E aí é mais ou menos o seguinte, o que eu vejo de soluções aí no mercado é mais ou menos se você pegasse o Pix e entregasse para alguém que fosse digitalizar e ia ser o cheque. Eu ia estar vendo vocês aí com a tela do celular assinando assim com o dedo e mandando pelo e-mail e dizendo que digitalizou o processo do cheque. Concorda que o Pix é diferente? Não dava para digitalizar o cheque, teve que repensar o sistema inteiro. E aí foi isso que a gente fez. Se a gente está falando que a FIBO quer ser o marketplace que todo mundo quer ter um marketplace de saúde. E aí todo mundo quer ter acesso, comprar o seu plano do PET, quer o plano de saúde, a sua vacina, a sua saúde corporativa em cliques, como a gente faz em todos os setores há décadas. E isso não acontece na saúde, a gente modificou toda essa lógica. Você abre uma conta na FIBO, os funcionários têm o seu aplicativo, que é as suas contas, e aí a partir daí toda a experiência é digital, ou seja, é como a gente faz nos bancos. Quem tem um pouquinho mais de tempo de vida como eu, como você, Milton, lembra do tempo que a gente tinha um contrato para abrir uma conta corrente, tinha um contrato para abrir um cartão de crédito, um contrato para pedir um empréstimo, um contrato para fazer qualquer coisa. Hoje você abre e simplesmente clica, porque isso digitalizou, não dá mais para fazer do tempo dos incas lá que faziam com os bancos. Então, simplesmente, essa é a experiência, pessoal, de uma empresa ou de um funcionário adquirir um plano de saúde dentro da plataforma. E não é somente a automação é 5% do trabalho. É porque toda a transação, a compra, a aquisição, sabe aquele negócio de bid, de fazer orçamento, contrato, manda para o jurídico, foi todo digitalizado. A mesma coisa que os bancos fazem conosco há anos, certo? Então, virou o primeiro marketplace de saúde e bem-estar. Só que, para pegar saúde e bem-estar, a gente está falando aqui de alguns exemplos aqui para vocês de pegar de planos de saúde, odonto, consultas, seguros, que cada um tem sua necessidade. Estética até alimentação e nutrição. Por quê? Porque tem que abraçar todos os benefícios, senão virava um cotovelo dentro do próprio RH. A gente tinha que integrar tudo, inclusive vale transporte e tudo mais. Ah, mas eu já tenho um contrato de plano de saúde antigo. A gente consegue trazer para a plataforma para gerenciar, ou seja, a gente traz o contrato feito no tempo dos incas e aí consegue trazer para o tempo atual, porque não dá mais para trabalhar como os incas faziam. E a gente começa a fazer combos, então permite tudo que a gente já está acostumado em todos os outros setores. É ou não é? A gente não já está acostumado de comprar uma coisa, ganhar outra, fazer algo que cabe mais a mim ou cabe mais ao Milton. Então, simplesmente começa a ter uma lógica de marketplace. E aí, quando a gente conseguiu fazer a lógica de marketplace, ou seja, você consegue contratar todos os benefícios lá na ponta, dando autonomia, inclusive para o funcionário escolher, você traz a lógica do Vale Saúde. A gente tem Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Transporte. Por que que não tem Vale Saúde? Porque é super complicado, isso não é tão simples de fazer, senão já tinham feito antes. Mas a FIBO conseguiu. E essa é a grande ruptura que a gente está lançando aqui hoje. A gente já tem cliente com essa lógica, que tem vários clientes, inclusive está aqui o Cleiton, que é lá da FIEC. Então,
um grande abraço, Cleiton, já tem essa lógica de orçamento para a saúde, da mesma lógica que vale a alimentação. Então a gente está trazendo alguns conceitos que a partir de R$10 tem empresa que não tem orçamento, tem empresa que tem pouco orçamento, tem empresa que já trabalha com plano de saúde completo para os filhos, para todo mundo, mas às vezes não cobre o cachorrinho lá, e aí quer liberar um plano PET, por exemplo, e a gente faz isso, mas que a partir de R$10, qual seja o limite, o orçamento da empresa, ela consegue ter vários impactos. A primeira, previsão orçamentária. Então a gente começou a ver empresas que são clientes nossas, que não tinham orçamento, começou a deixar só o marketplace, que o funcionário pode adquirir, mais barato, mas começou a, poxa, agora eu tenho previsibilidade, eu consigo dar R$30, eu consigo dar 50, eu consigo dar 70 e agora semana passada já aumentou para R$100 porque ele tem a previsibilidade. Era o que cabia no bolso dele, ele não conseguia entrar no jogo do reajuste do plano de saúde. Maior engajamento, quem decide é o funcionário. Ele é o melhor, quando se faz a pesquisa, por melhor que a gente faça e tente encaixar o melhor benefício, nada melhor do que o próprio funcionário escolher. Você sabe aquela história que o benefício sempre vai dar algum problema, né? Vai ser lá, é o plano de saúde que não aceitou, o reembolso que demorou, sempre vai dar um problema. Quando ele escolhe, a percepção do problema é bem diferente. Quando a empresa escolhe, tá vendo? A empresa escolheu e aí aconteceu isso. É engajar. É o que acontece já no Vale Alimentação há muitas décadas. Se o funcionário faz quentinha e traz, se o funcionário vai pegar e pagar a diferença, ir num restaurante mais caro e pagar a diferença, essa é a estratégia dele. Inclusive, se o preço do quilo do almoço pegar e aumentar 30% fora do seu orçamento, você não entra na briga, certo? Por quê? Porque orçamento é uma coisa importante, tem que dar previsibilidade. E aí a gente conseguiu, inclusive com vários outros aspectos de integração, porque está tudo junto. Eu tenho um funcionário PJ também. Poxa, mas PJ? Inclusive o benefício de saúde. Integração com folha de VT, incluir a categoria do VA e VR. Então, se a gente fala de integração, né, com Vale Saúde, é a mesma lógica do Vale Alimentação. Previsibilidade, engajamento. Se a gente fala de benefício flexível, isso aqui é benefício flexível. Isso aqui, quando envolve a empresa, envolve inclusive o plano de saúde, tem vários impactos aqui. Se a gente fosse falar sobre FIBO e sobre o impacto do Vale de Saúde, inclusive no mercado, vocês estão ouvindo de alguém que foi dono de operadora por 17 anos. Né? Vai ser importantíssimo. E enquanto eu estou falando aqui com vocês, aqui, sem estar acelerado, um funcionário está escolhendo um plano de saúde, um combo para ele, que ele achou adequado, e escolheu o Vale Alimentação dele, qual é, vocês aqui definiram o orçamento, ele escolheu de todos os fornecedores qual é que se adaptava melhor a ele, e ele fez um contrato do plano de PET lá, do cachorrinho dele. Pronto. A implantação da empresa pode ser feita em horas, inclusive com Vale Saúde. Toda aquela loucura, aquela dificuldade, aquelas necessidades de integração e tudo mais, é feita em algum clique. Isso é mudança. Isso aqui, pessoal, vai ter um impacto a longo prazo no mercado, porque aquele trabalho, desde a empresa pequena, que simplesmente ela vai dar aquele orçamento e vai ter uma previsibilidade e não vai ter trabalho, até como empresas grandes, que tem uma quantidade de benefícios que às vezes nem ele sabe que tem aquele benefício, mas está lá. Está lá no aplicativo, LGPD, tem vários outros aspectos aqui que a gente não vai entrar, mas esses impactos. E aí, Milton, é muito isso que eu queria trazer. O que é que isso pode trazer de engajamento para o funcionário, mas eu acho que é de ajuda no RH para a gestão dos benefícios. Né? Eu acho que nessa categoria que eu coloquei para vocês, e eu garanto que vocês podem rodar. Mas não rodem só aqui na feira. Rodem em outros locais, em outras feiras, inclusive lá em Londres, nos Estados Unidos, não tem. Isso nossos fundos de investimento procuram e tudo mais, não tem algo nem parecido. E isso às vezes até é dificultoso, porque a gente não consegue fazer benchmark, sabe? Trocar ideias e tudo mais, de ver algo
que conseguiu passar a fronteira do benefício de vale alimentação, transporte e aqueles pré-selecionados para trazer realmente uma fluidez maior envolvendo a saúde. Eu acho que essa é uma empresa para chamar de FIBO, né? E se a gente vai olhar bem, né, Camila Sardinha? Se a gente puder levar o presidente, ao nosso presidente da BRH Brasil, a informação de que o CONAR está na palma da nossa mão. Vocês perceberam? O CONAR e as empresas que aqui estão patrocinando o evento estão na palma da mão da FIBO, estão na palma da mão do pertencimento, das noções de utilidade que o colaborador valoriza, e marca um ponto psicológico muito substancial, Ítalo, na relação do colaborador com a empresa. A mútua responsabilidade, quando ela é forçosa, a empresa diz que o plano de saúde é teu, mas se utilizar, nós vamos começar a fazer as contenções, a gente vai percebendo que aquilo nos é ofertado, não é nosso. E eu verdadeiramente acredito que quando a gente oferta as noções de utilidade ao colaborador, aos ideais da identidade, quando um benefício ele é prestado, vigorosamente, a gente está diante daquilo que deveria ser mesmo dado ao colaborador. Não raro a gente encontra no RH e nas nossas gestões, reconheçamos bem, o ideal de fazer aquilo que foi solicitado que realizemos. Se a gente está falando de recompensa financeira ou recompensa indireta, a marca da identidade ela tem que ser prevalente. GPTW, que está aqui conosco, do ecossistema Great People, deixa bem claro aí a ideia de que os 4 elementos que mais fazem um colaborador sair voluntariamente precisam estar também no jogo da nossa conversa. Não sei se sabem, e aqueles que sabem é bom enfatizar, a primeira marca que faz um colaborador desejar sair voluntariamente de uma empresa é a falta de oportunidade de crescimento. Segundo componente fundamental é a qualidade da nossa liderança. Terceiro item benefício, que já suplanta as recompensas diretas, remuneração do tipo básica, fixa, comissão, gratificação, bonificação. E quando o colaborador coloca no jogo da possibilidade, a certeza da sua vontade, Ítalo, você encontra um marketplace que já está na palma da mão com tantas outras modalidades e segmentos e que vai dando a nuance de que o RH passa a ser não mais um gerador de obrigações sociais de convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Não mais um gerador, analista de break-even ou sinistralidade. E sim, há o vigor fundamental do RH de fazer a oferta às pessoas. A gente vai deixando de ser, então, um profissional de RH e vai fazendo uma gestão às pessoas. Você pensou nisso quando montou a FIBO? Perfeito. Na verdade, é para trazer fluidez para o mercado. Na hora que você coloca na ponta do consumidor final a decisão, é o maior empoderamento e a maior mudança que a gente pode causar no mercado. E aí, quando a gente estava falando de saúde, esse impacto, eu estava agora num podcast com a Angélica, né, que faz parte lá do programa. Eu também sou conselheiro da BRH e coordeno um programa Empresa Saudável. Então, é o maior impacto, né? Quando a gente fala de saúde, isso é muito sensível. Mas, dado a adiantada, o seguinte, se a gente for falar sobre os efeitos do Vale Saúde, a gente vai ter que terminar aqui o CONAR e ainda ir para o Chopp, aí do Happy Hour, porque são várias elucubrações, porque são vários impactos a curto, a médio e a longo prazo. Mas o que eu queria reforçar é o que você pontuou. A gente é agnóstico, a gente está aqui para receber todos. Literalmente, eu acho que virtualmente a gente deve ter 90%, 95% de todos os benefícios que estão aqui. Todos são ótimos, maravilhosos dentro da plataforma. Então vocês rodem, começam a ver qual é o que vocês mais querem orientar para os funcionários e depois cheguem lá aqui, logo na entrada, vão lá no stand da FIBO e aí contrata tudo de forma unificada e nessa fluidez como eu passei aqui para vocês. Então é muito bom, porque a gente não concorre com ninguém, a gente ajuda todo mundo, desde o funcionário ao fornecedor, para dar o match muito melhor, que para os dois sempre sair com um ganho muito maior. Perfeito? É o famoso ganha-ganha, bonito de falar, mas às vezes difícil de operacionalizar. Né? E na gestão de benefício, ela de fato vai deixando de ser uma ação de benefício, mas um cuidado, um olhar e uma identidade ao colaborador que está diante de nós. Nós estamos falando da gestão ao beneficiário. Eu ousaria dizer que é hora de chegar na empresa e falar sobre a FIBO e falar da gestão ao beneficiário. Vai nos colocar num lugar, sobretudo, disruptivo, né, Ítalo? Exatamente, com certeza. Milton, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês que esperaram aqui a gente para conversar, mas que eu garanto que eu trouxe aqui algo que vocês não viram e durante um bom tempo virão somente a FIBO aí, podem chegar e a gente fazer uma grande parceria. Um grande abraço, obrigado.